Eu quero falar nessa noite sobre as ciladas do diabo contra a nossa vida. É importante que o cristão não perca o foco da batalha espiritual. Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você precisa entender, não estamos numa luta física. O nosso problema não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas acham que vão resolver o problema do Brasil, por exemplo, através da política ou através de algum político. A igreja não pode ter essa cosmovisão, porque nós resolvemos as coisas primeiro no mundo espiritual. Não estou falando que a gente não deva agir, devemos, mas primeiro resolvemos no joelho, primeiro resolvemos na oração, primeiro resolvemos diante de Deus e depois a gente vai para o mundo físico. Quando a gente vai em Apocalipse, nós observamos isso. Ali João ora, Deus então troveja no mundo espiritual e depois esse barulho, esse trovejar de Deus acontece no mundo físico. Pode ler Apocalipse que você vai observar isso. Lá você vê as coisas acontecendo primeiro no mundo espiritual, depois o mundo espiritual atingindo o mundo físico. Nós temos que ter essa mesma visão da Bíblia, ou seja, os nossos problemas, os nossos inimigos, os nossos adversários não são as pessoas tangíveis, são o mundo espiritual, são os espíritos da maldade, são as potestades dos ares. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu quero selecionar aqui alguns pontos para mostrar para você como é que o diabo age. Lá em Mateus 13:19, nós temos um texto onde o Senhor Jesus faz uma comparação da semente do reino, e aí vem o maligno e arrebata a semente do coração da pessoa. O diabo, ele é perito nisso, em tirar o que foi plantado. Veja, eu estou pregando aqui hoje, tenho certeza que provavelmente Deus está falando com muitas pessoas e falará, porque essa mensagem vai ficar no ar. Mas assim que terminar esse culto, ou assim que terminar esse dia, no outro dia o inimigo já vai trabalhar para você esquecer o que você ouviu. Ou diante do problema, ou diante da dificuldade, parece que dá um blackout na mente e a pessoa esquece. Então nós temos que focar. Por exemplo, você está me ouvindo pregar hoje? Pega lá uma caderneta, no celular, um bloco de notas, marca o que você está ouvindo. Se falou com você, marca. É impressionante, eu tenho a primeira mensagem que Deus falou comigo no meu coração há mais de 30 anos atrás. Era o saudoso pastor Temístocles que estava pregando, era um culto de jovens na igreja Missão Atos, em 1989. E eu era novo convertido, tinha poucos meses de crente, e eu achava que não tinha nada no reino que eu pudesse me encaixar. A igreja que eu me converti, todo mundo tocava algum instrumento, todo mundo cantava bonito, e eu não sabia cantar e não conseguia tocar nenhum instrumento. Eu achava que Deus não ia me usar para nada. E eu assistindo um culto ali com o pastor Temístocles, da igreja Missão Atos, ele pregou sobre Pedro e Cefas, e ele falou que Deus queria te transformar, queria nos transformar, a quem estava ali ouvindo, que Deus poderia nos transformar numa pedra, numa rocha, num alicerce para outras pessoas. E essa mensagem, que foi pregada 30 anos atrás, ecoa na minha mente até hoje. Até hoje, aquilo que foi dito pelo saudoso pastor Temístocles, que já passou para o Senhor há alguns anos, ainda ecoa no meu coração. Então nós temos que deixar a palavra plantada, semeada no nosso coração, porque o diabo, ele quer tirar. É por isso que às vezes nós terminamos um culto de domingo e lá fora, conversando com os irmãos, a gente pergunta para a pessoa: como é que você lembra o texto que o pastor leu lá? Só para nível de curiosidade. E a pessoa olha para você e fala: do que ele falou mesmo? Acabou o culto, terminou a reunião ali, está no pátio da igreja, a gente faz a pergunta para a pessoa: você lembra o que o pastor disse? E ela responde: esqueci o que ele falou. Quer dizer, estava ali no culto,
não prestou atenção, ou se prestou atenção, o inimigo veio e roubou a semente. Então, querido, faça um exercício mental, replique o que foi pregado no domingo para você durante a semana, marque numa caderneta, deixa aquela mensagem trabalhar dentro de você. Porque o Espírito Santo usou o seu pastor, usou alguém para falar com você, então marque, medite, volte aquela mensagem ao coração novamente em outro momento, não deixe o inimigo tirar de você a palavra de Deus, porque é isso que ele quer fazer. Um outro jeito que ele trabalha, nós lemos em Gênesis 3:1, quando ele disse a Eva, é assim que Deus disse, o diabo trabalha colocando dúvidas no coração da pessoa. Ele coloca incredulidade no teu coração. Ele lança dúvida sobre a vida do pregador, sobre a vida de quem falou, escreveu a palavra. Será que essa tradução é correta? Será que os escritores bíblicos foram realmente inspirados? Será que o pastor não fez isso porque ele estava com outra intenção? Enfim, ele lança dúvidas. Ele chega ali em Eva e coloca em xeque a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Então, meu querido, não deixe o diabo colocar dúvidas sobre a palavra que Deus colocou no seu coração, sobre a Bíblia Sagrada, sobre o texto que o Senhor trouxe sobre você naquela mensagem ou naquela leitura que você fez, porque a ideia do inimigo é tirar a tua fé. Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, no Império Romano, 70%, 80% das pessoas eram analfabetas, diferente dos judeus, que todos eram alfabetizados devido à lei de Deus. Se Paulo fosse escrever isso hoje, ele diria, a fé vem por meditar ou por estudar, e estudar e meditar na palavra de Deus. Então não deixe o inimigo lançar dúvidas. Converse com seu pastor, converse com os líderes da sua igreja, tire a sua dúvida, porque o inimigo lança dúvida sobre a palavra. Será que isso vai acontecer? Será que você interpretou direito? Porque ele não quer que você tenha fé diante dos problemas, porque o que vai te resolver a vida é tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia na palavra de Deus, creia no Senhor e não permita o inimigo tirar essa palavra de dentro do seu coração. Uma outra coisa nós encontramos, uma outra artimanha do diabo, nós encontramos em Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 32, quando o filho pródigo ficou insatisfeito com a casa do pai. Ou seja, Satanás gera insatisfação. É engraçado isso, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que tem. Eu estava até ouvindo hoje o pastor Luiz Saião, porque a minha caminhada é junto com o pastor Luiz Saião. Eu boto o meu fone de ouvido e vou ouvindo o meu Rota 66, né? E o pastor Luiz Saião falou algo muito interessante. Vamos imaginar que na sua família, só você que não trocou o carro. Ou na sua família, só você que pegou Covid. Vamos imaginar. Aí você chega diante de Deus e fala, oh meu Deus, só eu que não troquei o carro. Só eu que peguei Covid, Senhor. Por quê? Por quê? Os cristãos, as pessoas agem assim. Agora vamos inverter. Vamos fazer de conta que na sua família só você trocou o carro. Vamos imaginar que na sua família só você não pegou Covid. Você não ouve a pessoa falando assim, por que, Deus, que só eu não peguei? Por que só eu consegui trocar de carro? Por que só eu fui abençoado? Ninguém reclama disso. Perceberam isso? Ninguém reclama disso. É a ingratidão, é a insatisfação que vive no nosso coração e que a gente não pode deixar isso ser externado para Deus. Porque nós não merecíamos nem existir e Deus nos deu vida e vida em abundância. Então o filho pródigo estava dentro da casa do pai, tinha todos os cabritos que ele quisesse. Ele podia matar um cabrito por dia e fazer uma festa por dia. Ele tinha casa, comida, bebida, empregados, ele tinha tudo. E de repente, ele falou, quer saber, eu quero a minha parte na herança. Coisa que não está boa, não. Quantas vezes a pessoa está dentro da igreja, Deus está abençoando, Deus está guardando, Deus está livrando, e a pessoa está insatisfeita. Aí sai da igreja, sai da presença de Deus, como fez o filho pródigo, e aí vai comer bolotas de porcos, como fez esse rapaz. Foi comer no chiqueiro do porco, acabou o dinheiro, acabou os amigos,
E aí ele se lembrou da casa do pai. Então, meu querido, não deixe o diabo fazer você perder o que você tem para depois você valorizar. Valorize o que Deus tem te dado. Valorize sua família. Valorize o seu patrimônio. Né? Ah, minha casa é tão feia. Mas peraí, porque quem não tem casa? Ah, meu carro é tão velho. Quem que anda de a pé? Então, muitas vezes, a ingratidão é uma arma do diabo para nos semear no coração essa potencialidade terrível e fazer com que a gente blasfeme do que a gente tem, do que Deus nos deu. Então, glória a Deus pelo que você tem. Glória a Deus pela casa que você tem. Glória a Deus pela saúde que você tem. Glória a Deus pelo que você é. Porque se não fosse Deus, talvez você seria nada. E olha o que Deus tem feito na sua vida. Uma outra coisa interessante, nós vemos lá em Zacarias 3, onde está escrito assim: ele mostrou-se ao sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Aqui é o caso de Zorobabel, e o sacerdote Josué está ali ministrando, e Satanás resiste à obra de Deus ali. Ele quer condenar, acusar e resistir. Deixa eu te contar uma coisa. Sempre que você estiver andando com Deus, fazendo o que é certo para Deus, haverá uma resistência. Imaginar que você pode viver nesse mundo sem sofrer resistência, só se você fizer o que o mundo quiser. Só se você andar de acordo com a vontade do curso desse mundo. Aí você não vai ter resistência. Mas se você se opor ao que o mundo oferece, se você se opor às potestades do ar, você vai sentir resistência. Todo crente verdadeiro que anda em santidade, que faz o que é certo, ele sente no cangote o calor do hálito do diabo. Porque o inimigo se opõe. Aqui, o Josué foi fazer o que era certo, foi ministrar o que Deus havia dito para ele fazer, para restaurar o sacerdócio de Israel, para restaurar o culto, e de repente Satanás se lhe opôs. Porque o diabo não quer que você ande na vontade de Deus. Mas ele não quer que você faça a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar da graça salvadora de Jesus. Quem faz isso sentirá oposição. O que a igreja está passando, gente, olha, não é uma questão de vírus. Tem igrejas no Nordeste do Brasil que estão fechadas há 6 meses. Nós estamos fechados agora a primeira semana. Mas há igrejas aí fechadas há 6 meses. Isso é coisa do diabo, não é uma questão de vírus. Não é uma questão de vírus, é Satanás querendo trabalhar para fazer com que o povo não glorifique a Deus. É uma pena que, por exemplo, nossa cidade não tem um prefeito que teme a Deus, porque se ele temesse a Deus, ele ia falar: eu quero todo mundo da igreja, todo mundo adorando a Deus, porque a oração ia derrubar toda a doença, mas ele acredita mais no médico do que como se na igreja, com todo o protocolo de segurança, com todo álcool, toda a higienização, tudo certinho, vai ficar doente todo mundo, mas dentro do ônibus, aí sim, aí não pega. Dentro do mercado superlotado, não pega. É óbvio que isso é batalha espiritual, que o diabo não quer adoração a Deus, mas nós vamos adorar a Deus. Seja nas nossas casas, seja embaixo de uma árvore, nós não cessaremos a adoração àquele que vive para todo sempre. Lá em Mateus 16, de 22 a 23, está escrito o seguinte: Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui nós vemos que ele tem ingerência até na mente de alguns crentes. Jesus estava dizendo que estava indo para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados, para ser sacrificado na cruz do Calvário. Pedro, que um pouquinho antes tinha sido usado pelo Espírito Santo de Deus para revelar que Jesus era o Cristo, o Salvador da humanidade, agora começa a falar: não, mestre,
como o senhor vai lá para morrer? Não, eu não vou deixar, fica aqui conosco, nós vamos te proteger, não vai não. E de repente Jesus vê que Pedro estava sendo usado por Satanás. E ele fala, para trás de mim, Satanás. O Pedro que um pouquinho atrás tinha sido usado por Deus, agora estava dando lado para o diabo. Então, meu irmão, você que me ouve aí, cuidado para não dar lado para o diabo. Veja se o que você está vivendo é a palavra de Deus. Como é que eu sei que eu não estou dando lado para o diabo? Veja, se Pedro fosse uma pessoa bíblica nesse momento com Jesus aqui, ele não falaria aquilo. Porque estava escrito lá em Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Davi havia visto Jesus na cruz lá no Salmo 22. Então vejam, se Pedro se lembrasse das profecias messiânicas, ele não falaria para Jesus, não vai para Jerusalém, não seja crucificado. Pelo contrário, Pedro iria motivar Jesus. O Pai está contigo, você vai vencer essa luta, vamos junto contigo lá para Jerusalém. Mas não, Pedro dá brecha, não observa a palavra de Deus e o diabo usa a boca dele para desestimular o próprio Jesus. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Então, muito cuidado, muito cuidado. Seja quem for que vier falar com você, se não te traz uma palavra bíblica, para trás de mim, porque o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Em Efésios 4, de 26 a 27, está escrito assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se tem uma coisa que derruba a vida espiritual da gente, é ira e mágoa. A mágoa, ela é muito fácil de nascer no nosso coração. E aí você deixa aquilo crescer, e aquilo vai virando uma ira, um ódio, um rancor, e aquilo te consome. Se você conversar com um psiquiatra ou um psicólogo, ele vai dizer que a falta de perdão, que o rancor, que a mágoa, pode trazer até câncer para você. Gera câncer, gera tumores, arrebenta com o estômago, com o esôfago, sem contar que a imunidade cai, destrói a tua vida, gente. A mágoa é terrível. Por isso que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. É impossível a gente não ficar irado. Antes de começar o culto aqui, eu estava nervoso com o cachorro. A gente fica irado o tempo todo, às vezes no trânsito, indo para o trabalho, com o patrão, com a esposa, com o marido, a gente fica nervoso. Agora, você não pode deixar a ira que está no teu coração dominar a tua vida a tal ponto que aquela ira faça com que a tua cabeça não pense outra coisa. E aquilo vai destruindo, vai corroendo você. E pode ter certeza de uma coisa, se alguém te magoar, o diabo vai regar aquela mágoa todo dia para ver você sendo destruído pelo seu próprio sentimento. Uma outra coisa interessante está em 2 Coríntios 11, de 14 a 15. Paulo diz que não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz para vir como ministro para nos enganar. Eu me lembro que uma vez eu estava doente e foram na minha casa, o pessoal lá da Igreja do Véu. Foram lá em casa, a Mira lembra disso. Eu estava com cisto na garganta. Você imagina, você é um pregador e a tua garganta é tudo. Aí você tem um cisto que pode ser um câncer. Aí os caras foram na minha casa, vieram profetizar para mim. Eu já trabalhava com apologética, isso foi em 2000. Nós fundamos o CACP em 98. E aí eles já me conheciam, eles foram lá em casa, o pessoal da Igreja do Véu. E aí eles começaram a profetizar para mim. E eu fiquei tranquilo e convicto, porque eu sabia que o vale que eu estava passando não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Aliás, era justamente porque eu estava fazendo certo. Porque se eu estivesse fazendo errado, talvez não tivesse nenhum problema. Mas ali eu me mantive firme. E quando aquele indivíduo profetizou, eu levantei e disse para ele, para trás de mim, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E o cara murchou e foi embora. Então, cuidado, porque Satanás, ele se transfigura em anjo de Deus, como se fosse um profeta, como se fosse uma mensagem de Deus para a tua vida, que ele veio trazer algo para você, e é o diabo. Então, cuidado quem ministra sobre a tua vida. Cuidado quem coloca a mão na sua cabeça.
Cuidado quem vai atrás de profeta, tem um pessoalzinho aí que não pode saber onde tem uma irmã que profetiza, que eles vão atrás. Né? Fazem até culto póstumos para... Que isso? Profeta recebendo culto? É um absurdo uma coisa dessa. Mas tem gente que vai atrás de profeta. E aí, meu querido, você vai encontrar aí um transfigurado em anjo de luz falando coisas erradas para você, profetizando maldição sobre a tua vida. Por isso, se apegue à palavra de Deus e ao Senhor Todo-Poderoso. Eu estou terminando. Lá em 1 Tessalonicenses 2,18 está escrito: por isso, bem quisermos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. E aqui, queridos, Paulo está falando da obra missionária. E ele precisava ali fazer um trabalho, e o diabo o impediu. Paulo fala que Satanás o impediu. Então eu quero aproveitar essa mensagem para chamar você que é crente a todo dia fazer uma oração para um grupo específico de pessoas, que são os missionários. Os missionários são pessoas que diretamente estão em guerra com o diabo. Então todos os dias, se você puder na sua oração, antes de dormir, aquela oração de 5 minutos que você faz antes de deitar, que você diga: Senhor, guarde os missionários, dê vitória para o teu povo que está no campo, porque eles precisam das nossas orações. Eu termino com 2 Tessalonicenses 2,9, que diz assim: a esse diabo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E aqui eu termino mostrando para você o seguinte: o diabo faz milagre? Está aqui, acabamos de ler, ele faz. Mas é prodígio de mentira, é engodo. Outro dia alguém falou assim para mim: ah, pastor, o senhor falou aí de uma seita, mas está acontecendo um milagre lá. É verdade. Tem milagre em tudo quanto é religião por aí. Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Tem uma igreja chamada, que o Cristo deles aqui em Rio Preto chama-se Moquichocada. Você vai lá, tem até cadeira de roda pendurada de gente que foi curada. Através do Oricari, esse Cristo chamado Moquichocada diz que cura as pessoas. Então toma cuidado com os prodígios de mentira do diabo. Porque para nós o milagre só é válido se vir acompanhado do que a palavra nos ensina. Porque o Deus bíblico faz milagre biblicamente. E a glória é só dele, e para ele, e por causa dele. Então, amados, eu estou deixando aqui essa reflexão. Quero avisar os irmãos da nossa igreja que esse PDF dessa mensagem eu vou colocar no grupo do Zap da igreja, para você depois meditar, para ninguém aqui falar: olha, eu esqueci o que o pastor pregou domingo, porque foi tantos textos, mas eu vou botar o PDF aí para todo mundo. Tá? Aí você vai meditar nisso aqui, que você não permita que Satanás atrapalhe a tua vida espiritual, mas que a hora que você for atacado, você entendendo os ataques, possa resistir, possa orar, possa ter fé e possa vencer em nome de Jesus. Amém?